Patriarcas e Profetas. Capítulo 34. Os 12 espias. Este capítulo é baseado em Números capítulos 13 e 14. 11 dias depois de partir do Monte Horebe, as tribos hebreias acamparam-se em Cádiz, no deserto de Parã, que não ficava longe das fronteiras da terra prometida. Ali foi proposto pelo povo que fossem enviados espias a fim de examinarem o país. Isto foi apresentado ao Senhor por Moisés, e ele lhes concedeu permissão, com a instrução de que um dos príncipes de cada tribo fosse escolhido para tal fim. Os homens foram escolhidos, conforme ficara determinado, e Moisés mandou-os ir ver o país qual era o mesmo, sua situação e vantagens naturais, e o povo que nele habitava, notando se eram fortes ou fracos, poucos ou muitos, bem como deveriam observar a natureza do solo e sua produtividade, e trazer do fruto da terra. Eles foram e examinaram a terra toda, entrando pela fronteira ao sul e indo até a extremidade norte. Voltaram depois de uma ausência de 40 dias. O povo de Israel estava acariciando grandes esperanças, e os aguardavam com ávida expectação. A notícia da volta dos espias foi levada de tribo a tribo, e saudada com regozijo. O povo precipitou-se ao encontro dos mensageiros, que saíram ilesos dos perigos de sua arriscada empresa. Os espias trouxeram amostras do fruto, que comprovavam a fertilidade do solo. Era o tempo da maturação das uvas, e trouxeram um cacho tão grande que era carregado entre 2 homens. Trouxeram também figos e romãs que ali cresciam em abundância. O povo regozijava-se de que devesse entrar na posse de uma terra tão boa, e escutaram atentamente ao ser o relatório apresentado a Moisés, a fim de que nenhuma palavra se lhes escapasse. Fomos à terra que nos enviaste, começaram os espias, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Números 13, versos 17 a 33. O povo ficou entusiasmado, queriam com avidez obedecer à voz do Senhor, e subir sem demora a possuir a terra. Mas, depois de descreverem a beleza e fertilidade da terra, todos os espias, com exceção de 2, exageraram as dificuldades e perigos que estavam diante dos israelitas caso empreendessem a conquista de Canaã. Enumeraram as poderosas nações localizadas nas várias partes do país, e disseram que as cidades eram muradas e muito grandes, e o povo que nelas habitava era forte, e seria impossível vencê-los. Declararam também que tinham visto ali gigantes, os filhos de Enaque, e era inútil pensar em possuir a terra. Agora a cena mudou. A esperança e o ânimo deram lugar ao desespero covarde, ao proferirem os espias os sentimentos de seu coração incrédulo, que estava cheio de desânimo inspirado por Satanás. Sua incredulidade lançou escura sombra à congregação, e o grande poder de Deus, tantas vezes manifesto em prol da nação eleita, foi esquecido. O povo não se deteve a refletir, não raciocinou que aquele que os trouxera até ali certamente lhes daria a terra. Não se lembravam de quão maravilhosamente Deus os libertara de seus opressores, abrindo caminho através do mar, e destruindo as hostes perseguidoras de Faraó. Puseram a Deus fora da questão, e agiram como se devessem confiar apenas no poder das armas. Em sua incredulidade limitaram o poder de Deus, e não confiaram na mão que até ali os guiara com segurança. E repetiram seu erro anterior de murmurar contra Moisés e Arão. Este, pois, é o fim de todas as nossas grandes esperanças. Disseram: é esta terra para possuir a qual viajamos desde o Egito. Acusaram seus chefes de enganar o povo, e acarretar angústia sobre Israel. O povo ficou desesperado em seu desapontamento e aflição. Ergueu-se um pranto agoniado, e misturou-se com o murmúrio confuso das vozes. Calebe compreendeu a situação, e bastante ousado para tomar a defesa da palavra de Deus, fez tudo ao seu alcance para desfazer a má influência de seus companheiros infiéis. Por um momento o povo ficou em silêncio para ouvir-lhe as palavras de esperança e ânimo, com respeito à boa terra. Ele não contradizia o que já havia sido dito, os muros eram altos, e fortes os cananeus. Mas Deus prometera a Israel a terra. Subamos animosamente, e possuamo-la em herança, insistiu Calebe, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Mas os 10, interrompendo, descreveram os obstáculos em cores mais negras do que ao princípio. Não podemos subir contra aquele povo, declararam, porque é mais forte do que nós. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, versos 31 a 33. Estes homens, tendo enveredado por um mau caminho, insistentemente se puseram contra Calebe e Josué, contra Moisés e contra Deus. Cada passo para frente os tornava mais decididos. Estavam resolvidos a frustrar todo o esforço para se apossarem de Canaã. Torciam a verdade a fim de sustentar sua influência nociva. É terra que consome seus moradores. Números 13, verso 32. Disseram eles. Isto era não somente uma notícia ruim, mas também mentirosa. Era incoerente. Os espias tinham declarado ser o país frutífero e próspero, e o povo de estatura gigantesca, coisas estas que seriam impossíveis se o clima fosse tão insalubre que se pudesse dizer da terra que consumia os habitantes. Mas quando os homens entregam o coração à incredulidade, colocam-se sob o domínio de Satanás, e ninguém poderá dizer até aonde ele os levará. Então levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Revolta e franca sedição seguiram-se rapidamente, pois Satanás teve pleno domínio, e o povo parecia despojado da razão. Amaldiçoaram Moisés e Arão, esquecendo-se de que Deus escutava suas ímpias palavras, e que, cercado pela coluna de nuvem, o anjo de sua presença estava a testemunhar a terrível explosão de ira por parte deles. Com amargura exclamaram: Ai! Se morrêramos na terra do Egito! Ou, se morrêramos neste deserto! Então seus sentimentos se insurgiram contra Deus. Por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão, e voltemos ao Egito. Desta maneira não somente acusavam a Moisés, mas ao próprio Deus, de os enganar, prometendo-lhes uma terra que eram incapazes de possuir. E chegaram a ponto de designar um capitão para os guiar de volta à terra de seu sofrimento e cativeiro, da qual haviam sido libertos pelo braço forte da onipotência. Com humilhação e angústia, Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Números 14, versos 1 a 5, não sabendo o que fazer para os desviar de seu precipitado e apaixonado propósito. Calebe e Josué tentaram acalmar o tumulto. Rasgando as vestes em sinal de pesar e indignação, arrojaram-se entre o povo, e suas vozes penetrantes foram ouvidas acima da tormenta das lamentações e mágoa revoltosa. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Números 14, versos 7 a 9. Os cananeus tinham enchido a medida de sua iniquidade, e o Senhor não mais os suportaria. Sendo removida a sua proteção, seriam presa fácil. Pelo concerto de Deus, a terra estava assegurada a Israel. Mas o relato falso dos espias infiéis foi aceito, e por meio dele toda a congregação foi iludida. Os traidores haviam feito a sua obra. Se apenas 2 homens houvessem trazido o mau relato, e todos os 10 os animassem a possuir a terra em nome do Senhor, teriam também adotado o conselho dos 2 de preferência ao dos 10, por causa de sua ímpia incredulidade. Mas 2 apenas haviam advogado o que era reto, enquanto 10 estavam do lado da rebelião. Os espias infiéis denunciavam em alta voz a Calebe e Josué, e levantou-se o clamor para os apedrejar. A turba insana apanhou pedras para matar aqueles homens fiéis. Avançaram com uivos de furor, quando subitamente as pedras lhes caíram das mãos,
tombou sobre eles um silêncio, e tremeram de medo. Deus interviera para impedir o seu desígnio assassino. A glória de sua presença, como uma luz chamejante, iluminou o tabernáculo. Todo o povo viu o sinal do Senhor. Alguém que era mais poderoso do que ele se revelara, e ninguém ousava prosseguir com a resistência. Os espias que trouxeram o mau relatório, agacharam-se tomados de terror, e com a respiração contida procuraram suas tendas. Moisés levantou-se então e entrou no tabernáculo. O Senhor declarou-lhe: Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior. Números 14, verso 12. Mas de novo Moisés pleiteou em favor de seu povo. Não podia consentir em que fossem destruídos, e dele se fizesse uma nação mais poderosa. Apelando para a misericórdia de Deus, disse: Rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo, e grande em beneficência. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Números 14, versos 17 a 19. O Senhor prometeu poupar Israel de destruição imediata, mas, por causa de sua incredulidade e covardia, não poderia manifestar seu poder para subjugar os inimigos deles. Portanto, em sua misericórdia ordenou-lhes, como o único meio seguro, que volvessem em direção ao Mar Vermelho. Em sua rebelião o povo declarara: Ai! Se morrêramos neste deserto. Números 14, verso 2. Agora esta oração devia ser atendida. O Senhor declarou: Como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima. Mas os vossos filhos de que dizeis: Por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. E quanto a Calebe, ele disse: Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Números 14, versos 28, 29, 31 e 24. Assim como os espias haviam despendido 40 dias em sua viagem, deveriam semelhantemente as hostes de Israel vaguear pelo deserto 40 anos. Quando Moisés fez saber ao povo a decisão divina, a ira deste transformou-se em lamentação. Sabiam que seu castigo era justo. Os 10 espias infiéis, feridos por determinação divina pela praga, pereceram diante dos olhos de todo o Israel, e em sua sorte o povo leu sua própria condenação. Agora pareciam arrepender-se sinceramente de sua conduta pecaminosa, mas entristeciam-se por causa do resultado de seu mau caminho, em vez de o ser pela intuição de sua ingratidão e desobediência. Quando viram que o Senhor não se abrandava na execução de seu decreto, surgiu de novo sua voluntariosidade, e declararam que não voltariam ao deserto. Ordenando-lhes que se retirassem da terra de seus inimigos, Deus pusera à prova a sua aparente submissão, e demonstrara que a mesma não era real. Sabiam ter pecado gravemente consentindo em que seus sentimentos temerários os dominassem, e procurando matar os espias que insistiam com eles para que obedecessem a Deus, mas apenas estavam aterrorizados por achar que tinham cometido um erro terrível, cujas consequências se lhes mostrariam desastrosas. Seu coração não estava mudado, e tão somente necessitavam de um pretexto para darem lugar a outra rebelião semelhante. Este se apresentou quando Moisés, pela autoridade de Deus, lhes ordenou voltarem ao deserto. O decreto de que Israel não deveria entrar em Canaã antes de passarem 40 anos, foi um amargo desapontamento para Moisés e Arão, Calebe e Josué. Todavia, sem murmurar, aceitaram a decisão divina. Mas aqueles que estiveram a queixar-se do trato de Deus para com eles, e a declarar que voltariam ao Egito, choraram e lamentaram grandemente quando as bênçãos que desprezaram lhes foram tiradas. Haviam se queixado de coisas irreais, e agora Deus lhes deu motivo para chorar. Houvessem deplorado o seu pecado, quando este se lhes apresentou lealmente, não teria sido pronunciada aquela sentença,
mas lamentavam pelo motivo do juízo, sua tristeza não era arrependimento, e não poderia obter a revogação da sentença. Passaram a noite em lamentação, porém, com a manhã veio a esperança. Resolveram reparar sua covardia. Quando Deus lhes mandara subir e tomar a terra, tinham-se recusado, e agora que lhes determinava retroceder estavam igualmente rebeldes. Decidiram-se a tomar a terra e possuí-la. Poderia ser que Deus lhes aceitasse o trabalho, e modificasse seu propósito em relação a eles. Deus tornara privilégio e dever deles entrar na terra no tempo por ele designado, mas, pela sua voluntariosa negligência, fora retirada aquela permissão. Satanás conseguira seu objetivo impedindo-os de entrar em Canaã, e agora, em face da proibição divina, insistia com eles para que fizessem a mesma coisa que se haviam recusado a fazer quando Deus a ordenara. Assim o grande enganador alcançou a vitória, levando-os à rebelião pela segunda vez. Não haviam confiado no poder de Deus a operar juntamente com seus esforços ao se apoderarem eles de Canaã, todavia contavam agora com sua própria força para efetuarem o trabalho independente do auxílio divino. Pecamos contra o Senhor, exclamaram. Nós subiremos e pelejaremos, conforme a tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Deuteronômio 1, verso 41. Tão terrivelmente cegos ficaram eles pela transgressão. O Senhor nunca lhes mandara subir e pelejar, não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. Se bem que seu coração não estivesse mudado, o povo fora levado a confessar a pecaminosidade e loucura de sua rebelião diante do relatório dos espias. Viam agora o valor da bênção que tão temerariamente haviam rejeitado. Confessaram que sua própria incredulidade os excluíra de Canaã. Pecamos, disseram eles, reconhecendo que a falta estava neles mesmos, e não com Deus, a quem tão impiamente acusaram de deixar de cumprir suas promessas para com eles. Se bem que sua confissão não partisse do verdadeiro arrependimento, serviu para reivindicar a justiça de Deus em seu trato com eles. O Senhor ainda opera de modo semelhante para glorificar o seu nome, levando homens a reconhecerem sua justiça. Quando aqueles que professam amá-lo se queixam de sua providência, desprezam-lhe as promessas, e cedendo à tentação, se unem com os anjos maus para frustrar os propósitos de Deus, o Senhor muitas vezes encaminha de tal maneira as circunstâncias que essas mesmas pessoas são levadas ao ponto em que se convençam de seu pecado e sejam constrangidas a reconhecer a impiedade de sua conduta, e a justiça e bondade de Deus em seu trato com elas, e isto embora não tenham verdadeiro arrependimento. É assim que Deus põe em ação forças contrárias a fim de tornar manifestas as obras das trevas. E se bem que o espírito que inspirou a má conduta não esteja radicalmente transformado, fazem-se confissões para vindicar a honra de Deus, e justificar aqueles que da parte dele reprovam fielmente, os quais sofreram oposição e foram caluniados. Assim será quando a ira de Deus for finalmente derramada. Quando o Senhor vier com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos, convencerá dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Judas versos 14 e 15. Cada pecador será levado a ver e reconhecer a justiça de sua condenação. Sem tomar em consideração a sentença divina, prepararam-se os israelitas para empreender a conquista de Canaã. Equipados de escudos e armas de guerra, achavam-se, quanto ao que calculavam, completamente preparados para a luta, mas eram deploravelmente deficientes à vista de Deus e de seus entristecidos servos. Quando, quase 40 anos mais tarde, o Senhor ordenou a Israel subir e tomar Jericó, prometeu ir com eles. A arca contendo a sua lei foi levada diante dos exércitos deles. Os chefes que ele designara deviam guiar-lhes os movimentos, sob a inspeção divina. Com tal direção, nenhum mal lhes poderia sobrevir. Mas agora, contrariamente ao mando de Deus e à proibição solene de seus chefes, sem a arca e sem Moisés, foram enfrentar os exércitos do inimigo. A trombeta soou o alarma, e Moisés apressou-se após eles com o aviso. Por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós,
para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Números 14, versos 41 a 43. Os cananeus tinham ouvido falar do poder misterioso que parecia guardar esse povo, e dos prodígios operados em seu favor, e agora convocaram uma força poderosa para repelir os invasores. O exército atacante não tinha chefe. Nenhuma oração fora feita para que Deus lhes desse a vitória. Saíram com o desesperado intuito de revogar a sua sorte ou morrer na batalha. Posto que não fossem experimentados na guerra, eram uma vasta multidão de homens armados, e esperavam por um assalto de surpresa suplantar toda a oposição. Presunçosamente desafiaram o adversário que não ousara atacá-los. Os cananeus tinham se estacionado sobre um planalto rochoso, acessível apenas por desfiladeiros incômodos e subidas íngremes e perigosas. O imenso número dos hebreus apenas poderia tornar sua derrota mais terrível. Vagarosamente enfileiraram-se pelas sendas das montanhas, expostos aos projéteis mortíferos de seus inimigos no alto. Rochas pesadas vinham trovejando abaixo, assinalando o seu caminho com o sangue dos mortos. Aqueles que atingiam o cimo, exaustos com a ascensão, eram atrozmente repelidos e expulsos com grandes perdas. O campo de carnificina ficou juncado de cadáveres. O exército de Israel foi derrotado completamente. Destruição e morte foram o resultado daquela experiência revoltosa. Obrigados finalmente à submissão, os sobreviventes voltaram e choraram perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a sua voz. Deuteronômio 1, verso 45. Pela sua assinalada vitória, os inimigos de Israel, que antes haviam esperado com tremor a aproximação daquele poderoso exército, inspiraram-se de confiança para lhes resistir. Todas as notícias que tinham ouvido concernentes às coisas maravilhosas que Deus operara pelo seu povo, consideravam agora falsas, e entendiam não haver motivos de receio. Aquela primeira derrota de Israel, inspirando os cananeus com coragem e resolução, aumentara grandemente as dificuldades da conquista. Nada restava a Israel senão recuar da face de seus vitoriosos adversários para o deserto, sabendo que ali deveria ser o túmulo de uma geração inteira.